Boa noite, boa noite. Boa Boa noite. noite. Oi, Tânia. Ei! Ei, Úrsula! E aí, Tanemara? E aí? Oi, É, Tânia. Ei, Mercedes! Derretendo esse calor aí? Oi, Derretendo, minha. Tô Val, vendo seja que tá ali. bem-vinda. Senti saudade de você, Mercedes. Pois é, eu peço até desculpas, viu? Mas meu sogro passou mal, nós tivemos que ir lá socorrer. Ave Maria. Ele Mas tem tá cento e melhor? um anos, aqui a gente está numa fase, minha filha, socorre um, socorre outro, você precisa ver. Senhora, que horror, meu. Ai, meu Então, ó, Deus. o que é que nós vamos falar hoje? Sobre prosperidade. E não é só de dinheiro, tá? Vocês acham que prosperidade é só de dinheiro? Não, Não. Não. saúde. Saúde nos relacionamentos, com os É, filhos, com os projetos, em todos os lugares, científico. em todas as áreas da nossa vida, a prosperidade, ela é o caminho, é o termômetro. E a gente precisa, né? A gente usa muito termômetro nas constelações, né? Coloca lá uma pessoa como termômetro, ou a gente fala também assim, aquela pessoa ali vai ser a chave. Se ela tiver tudo bem, é porque a constelação ela foi para o caminho que ela precisava ir, né? Então, a prosperidade Cadê é o esse Atlas? lugar. Ei, Helena, aqui no Instagram, seja bem-vinda. Então, nós vamos juntos hoje trabalhar a prosperidade, as chaves da prosperidade na nossa vida. Mas eu quero perguntar para vocês, o que vocês acham que limita essa prosperidade, às vezes, na vida de vocês? Aqui no Instagram, me falem o que limita vocês para acessar a prosperidade e aqui, para vocês que estão aqui no Zoom. Crenças? Crenças, que mais? Camila, seja bem-vinda. Repetição de padrão? Repetição de padrão. Isso mesmo. O medo. O medo, a não permissão do Uhum. sucesso, Não validar, né? não validar. Então, tem vários fatores na nossa vida e muito desses fatores que a gente vai falar aqui é também sentimentos da nossa criança interior. Uhum. Porque até na vida intrauterina, e a gente vai passar aqui para frente, vocês vão ver, eu recebo informações. Não. Faz sentido para vocês? Ei, Val, você está aqui, Não. aqui também? Então, nós vamos falar dessas chaves. E assim, aqui tem algumas informações que nós vamos conversar, falando sobre essa prosperidade. Mas nós vamos também fazer um exercício no meio da live que vai nos ajudar a ter equilíbrio e força para a gente sair desse padrão de repetição, que Uhum. esse movimento de padrão de repetição também é uma forma da gente pertencer ao nosso sistema familiar. Vocês já pensaram nisso? Que se eu É. fizer diferente, talvez Uhum. eu vou sentir esse movimento de exclusão do meu sistema, e aí eu tenho que trabalhar a culpa de fazer diferente, É. né? O não Então, merecimento? o não merecimento, a permissão do sucesso, a permissão de fazer Uhum. diferente, aí eu volto no padrão. Então, quem está no Instagram, olha lá as chaves, ó. Eu preciso estar consciente e ter consciência do meu presente e o que eu quero, estar presente. É literalmente isso. Eu preciso estar presente. Eu preciso fazer a escolha.
Faz sentido para vocês? A gente precisa estar presente e fazer a escolha que a gente quer, mudar esse padrão? É o adulto, né? É o adulto. Ressignificar as crenças limitantes. E essas crenças limitantes, elas podem ser positivas e negativas. E aí a gente vai, né? Porque os nossos pais, a nossa família, eles têm crenças boas e crenças ruins. Mas eu que vou ter que escolher qual caminho que eu vou trilhar para a minha vida. E aí, nós não falamos que pode vir esse sentimento de dor, porque eu estou querendo fazer diferente? Essa culpa? E nessa culpa, eu preciso respeitar os meus pais e as escolhas que eles fazem. E olha que interessante, ontem eu estava conversando com meu pai, ou sábado, agora eu não sei direito. E a gente estava falando sobre esse processo de escassez, às vezes, na família, né? Vou voltar vocês aqui, tá? Pessoal do Instagram, qualquer pergunta me manda aqui, tá bom? Eunice, seja bem-vinda. Porque os nossos pais, eles podem ter essa forma de lidar, né? De ver a vida. Eles passaram por situações, às vezes, na infância, às vezes, situações de escassez. Às vezes, eles não tiveram a escolha de fazer diferente. Talvez porque eles não sabiam que eles tinham esse direito. Então, nós, filhos, agora... Úrsula, você consegue mandar o link do Zoom aqui no Instagram para o pessoal migrar aqui para o Zoom? Eu não sei. Se você conseguir, bota lá para nós. Oi, Márcia. Eu consigo mandar, não sei se vocês vão conseguir clicar. Oi, Gisele, boa noite. Tá, eu não sei se dá certo. Tudo bom, Márcia? Então, os Tudo nossos bom. pais, eles têm esse direito de escolha, como nós temos. Então, foi justamente isso que eu falei com meu pai. A sua forma de olhar suas ressignificações com o dinheiro, eu vou respeitar porque é o jeito que você aprendeu. Não dá não, Úrsula. É o jeito que você aprendeu. Mas eu falo assim com o coração. Eu respeito. Só que agora eu vou fazer diferente. Foi justamente isso que eu dei conta de falar para ele. Que antes eu sentia dor, sentia incômodo. Oi, Renata, seja bem-vinda. Mas como eu olhei para ele assim, no fundo dos olhos dele, e meu coração estava cheio, eu falei com ele, eu estou fazendo de uma outra forma. E pela primeira vez ele falou assim, que bom, agora eu sei que você está fazendo o melhor. Então, assim, falar para vocês, eu ganhei esse final de semana muito na minha vida. Então, quando a gente transborda esse prosperar, nessa abundância, e se a gente conseguir afastar um pouquinho das crenças que a gente ouviu na nossa infância, a gente consegue fazer essas ressignificações, sem julgar. E eu tomo minhas decisões de adulto. Se eu tomar as decisões de adulto sem dor, eu olho para a vida e para o movimento que a vida vai trazendo para a gente. O que vocês têm para contribuir aqui? Faz sentido para vocês? Instagram, manda aqui, vê se está fazendo sentido da gente falar sobre a prosperidade. Não estar, né, estar na consciência do presente. Passar para cá para vocês verem lá a tela, ó. Ressignificar as crenças limitantes, mesmo com dor, respeitar os pais e as escolhas deles, tá?
tomar decisões de adulto e estar no seu lugar de nascimento, que a gente vai falar agora. Como é que é isso para vocês? Faz sentido ou não faz sentido? Uhum. Alguém tem outra coisa, outra chave que recebeu aí que eu não escrevi aqui? Porque tem várias, né? Eu escolhi 5 para a gente trazer. E o que é estar no lugar de nascimento para vocês? A hierarquia, né? A Respeitar a hierarquia. Se eu estou fora do meu lugar, o fluxo da vida É, não chega. desequilíbrio. Uhum. Não chega, né? É como se eu Ô, fora do meu Gisele, lugar vai ter vai esbarrar, né? Oi, Tânia. no seu caso, vou colocar o seu caso, né? E De irmãs gêmeas. Quem que é a primeira? Quem que é aí? quem nasce primeiro Ah, é a penúltima. Quem nasce por último, aliás, quem nasce primeiro é o caçula. Quem nasce primeiro é o caçula. Então, eu nasci depois, então eu sou antes dela. E quando gemelar, né, que a gente fala, quando eu descobri isso na constelação, isso fez muito sentido para alguns sentimentos meu e da minha irmã. tá. Porque eu me colocava muito nesse lugar de vitiminha, sério, né? Assim, nada dava certo para mim. Eu vivia nesse lugar de reclamar, de achar que a responsabilidade é do outro, apesar de Até que assumir fala muita também, culpa. né, Gisele? Oi? Até que fala assim, fulano nasceu primeiro, ele é o primeiro, né? É. E é o contrário. É o É, contrário? É o contrário. é, Por Quem ué. quê? nasce primeiro é o Acabou de falar. caçula. Por É, quê essa Porque inversão? Bert, né, trouxe na sistêmica que quem nasce depois é que foi concebido primeiro e fica escondidinho no útero. E o segundo garra aqui. Ah, Você já falou o que lá? Então, esse nasce depois. uai. Deixa eu fechar um áudiozinho aqui. Viu? Uma hora que você quiser falar, você me fala. Entende? Então, assim, e nisso eu peguei muita força mesmo, quando eu ressignifiquei isso dentro de mim. Porque eu me culpava de muitas coisas, né? Porque eu fui muito precoce, sim, errei, como todo filho erra, eu acho que é isso. E eu saí deste lugar de lamentar e achar que eu tinha de receber tudo que era ruim, eu falava, é minha culpa, então eu vou nesse lugar. E aí eu comecei nas não permissões, inclusive do dinheiro. Então eu sempre trabalhei muito de manhã, de tarde, de noite. Vendia roupa, trabalhava em outro, né, no trabalho privado. Então, eu ficava assim o tempo todo tentando. Não posso reclamar, tá, gente? Mas hoje eu estou entendendo esse outro movimento que a vida me permitiu, que é o de receber. Porque quando eu estou na não permissão de receber, o dinheiro vem e ele vai. Fica um ciclo vicioso mesmo. Então, eu recebo o dinheiro, estraga alguma coisa, alguém precisa de um remédio, preciso fazer uma viagem, preciso disso, preciso daquilo. Nossa, então é esse o meu problema. É esse o seu problema, Tânia Mara. Você descobriu agora. Você é também a mais velha. Nós estamos no mesmo canoa furada. Aqui na telinha, aqui, ó, no Instagram, quem viu, que acontece isso na vida de vocês? Fala eu aqui para mim, ó. Então, entende esse movimento? Aí o movimento do dinheiro, ele vem e vai. Ele não fica. Mas precisamos ressignificar uma coisa muito importante que eu não pus aqui. Pessoal, preste atenção nisso. A gente precisa agora ressignificar essa questão que pai é isso, mãe é aquilo. Fiquei muito incomodada sobre isso esses dias, estudando,
e vendo que muitos consteladores falam que pai é isso, pai é aquilo, e eu fazia isso até semana passada. E eu fui entender, falei, mas peraí, tem um trem errado. E quem lê os livros de Bert, tem várias, né, assim, vai interpretar de forma bem do jeito que entende. Cada um vai fazer uma interpretação. Mas quando a gente lê isso na profundidade que ele está falando, eu não vou em nenhum lugar nessa vida sem meu pai e minha mãe dentro de mim. E eu só sou Os dois. adulto o suficiente se os dois estiverem dentro de mim. Concordo. Eu não... Então, assim, a gente usava alguns termos, né? Pai é isso, mãe é aquilo. Né? Então, nós não vamos falar mais isso. A gente vai falar, só sou adulto o suficiente, a maturidade chega quando eu tenho esse pai dentro de mim, sem julgamentos. Até Esses porque pais, é o né? Você fala pai e equilíbrio, mãe, né? né? O pai e A mãe, lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio aí, pai e mãe. eles dão, nós recebemos. Uhum. Se eu olho para trás, 50% de mim cobra meu pai ou cobra minha mãe, eu só estou 50% olhando para a vida. Uhum. E esse movimento agora de maturidade é que nós temos que pegar dentro da gente e ressignificar dentro da gente. Que esse pai e essa mãe conseguiu fazer a missão deles na função de pais, do jeito deles, Do jeito, sem julgamento. sem julgamento. Se eu vou naquela linha, ai, por que que meu pai fez isso? Ai, por que que minha mãe fez isso? A culpa é dele, a culpa é de fulano? Pronto. Eu já não ressignifiquei o que eu deveria de receber aqui na vida. Uhum. Então, às vezes, quando a gente fala de criança interior da nossa dor, é porque parte nossa ainda está lá nesse buscar Nesse o que lugar. eles não têm para dar. Espera aí que tem chat aqui, eu não li, gente. Vamos lá. Opa! A Val colocou, sempre vi minha mãe trabalhando como uma louca, mas sempre sem dinheiro. Quando tiveram boas condições, perderam tudo. E aí, assim, né, Val, a gente pode pensar. Nas nossas famílias, nós vamos dar mais um passinho aqui, ó. Deixa eu pôr aqui para ver vocês. Então, na nossa família, entra também uma questão da consciência coletiva familiar, Val. E o que é isso? Sim, estou Para eu compreendendo. continuar pertencendo, para eu continuar pertencendo a essa família, eu vou seguir o mesmo caminho de todos. Padrão. O padrão. Eu vou ser leal. Se eu prosperar, eu sinto culpa. E não consigo sustentar. E a mudança, ela só acontece quando eu sustento a culpa e falo, eu pertenço dessa forma, mesmo fazendo diferente. Bem, é bem inconsciente, né, Gi? Porque dentro de mim, Consciente. na minha cabeça eu tento fazer diferente, mas eu tenho a impressão de que eu rodo igual peru, sabe? E não sai do lugar. Mas a Essa gente impressão que eu consegue tenho. ressignificar isso, porque lá na alma do coletivo, que é onde a gente vai trabalhar a constelação, você tem essa informação que para fazer parte, eu preciso seguir esse caminho. Mas Pertencimento. é isso, que é o pertencimento.
Mas quando eu pego a consciência dessa mudança, eu trabalho dentro de mim. Porque eu olho para a vida e trago todos eles junto comigo. Eu não fico olhando para trás para saber se eles estão lá no caminho. Porque é eu que faço o novo caminho, entendeu? Deu para entender, Val? Foi, consegui compreender, sim. Conseguiu? Obrigada. Alguém não Aham. entendeu? E olha que interessante. No coletivo, que aí a gente vai falar da igreja, dos amigos, das... O que mais que a gente pode falar que é coletivo? Igreja, amigos, tem né, várias situações aí. Clubes. Clubes que eu faço parte. Eu Isso. preciso me desidentificar para eu poder também ter esse crescimento aí. Eu vou falar assim, até espiritual, que vocês vão ver que a gente precisa ter essa consciência espiritual para eu poder mudar. Porque se eu fico identificado com esses padrões do meu grupo, então assim, eu não bebo, mas saio com uma turma que bebe. Uhum. Se eu saio com uma turma que bebe e eu não gosto de beber, e eu estou ali me fazendo presente, você acha que quem que vai estar feliz nesse grupo? É você que vai estar no momento de felicidade ou o seu grupo que não está nem aí para você e assim, faça parte? Uhum. Vocês entenderam isso? Não sei se deu para entender o que eu falei. Tem a ver com a identidade, o seu eu verdadeiro? O seu eu verdadeiro. Você precisa sustentar o seu eu verdadeiro. Sustentar o que realmente O você que quer. você quer. Porque quando você está identificado com essas crenças ou com as questões familiares, é a sua criança que tem medo de ser rejeitada. Eu lembrei do IOPT, Isso. É isso né? aí. O IOPT faz isso mesmo. Então, O ó, apetite. consciência. É IOPT mesmo. Eu falo IOPT, mas é IOPT. Várias pessoas falam de várias formas, né? Com relação da identidade. Então, assim, Porque olha, essa identidade ela é muito importante, né? Senão você é fica isso. repetindo, né? Então, essa consciência do presente é justamente esse movimento, é eu tomar partido de mim. Uhum. É eu falar, olha, não quero mais, não... Até uma cliente minha um dia falou comigo assim, eu não quero ir mais na casa da minha família, porque lá só tem bebida e sempre dá briga. Aí, tempos depois, eu falei, e aí, você parou de ir lá? Não, a gente vai lá toda semana. E as brigas continuam. É a necessidade do pertencimento, né? Não sustenta. Então, a pessoa precisa estar muito inteira na opção dela, no que ela deseja para a vida dela, para ela ressignificar esse não pertencimento, essa autoexclusão, porque ela fica com esse sentimento que ela está se excluindo. Uhum. E isso é um sentimento infantil da nossa criança. Porque só o adulto, gente, tem a autorresponsabilidade para fazer diferente. Se eu ficar nas minhas dores infantis, eu vou só julgar e eu não vou olhar para a vida, as oportunidades que a vida está me dando. Tá lá atrás. É isso. Até aqui, fez sentido para vocês? Alguma dúvida? No Instagram, Rita, Renata, alguma dúvida? Fez sentido para vocês? Olha que interessante, eu estou com vários livros aqui, né? Mas o Paulo Vieira, ele traz também, né? Vocês conhecem, Paulo Vieira, fazer propaganda para ele aqui. Ele fala que tem um grande engano na vida, né? Que é na maioria das pessoas que ele fala. É como uma estátua de mármore. Continuarão ser da mesma maneira para sempre, sem a possibilidade de mudanças e transformações. Então, para haver transformação, precisa ter um movimento de mudança, com autorresponsabilidade.
Uhum. Senão, a gente vai ser mais uma estátua na nossa família. Então, não existe, né, esses bons resultados com, vamos falar assim, com números errados, né? Então, se eu não mudar a forma que eu quero olhar para a minha vida, eu vou sempre colher o que eu plantei. Se eu planto sementinha de maçã e quero colher manga, ou se eu planto maçã no asfalto, não vai nascer. É. A gente Toda precisa... intenção exige uma ação, né, Gisele? Toda intenção exige uma ação. Perfeito, perfeito. Toda intenção exige uma ação. É isso mesmo. E nós, gente, nós somos seres pensantes, seres que a gente pode mudar. Olha que coisa. Se todos nós temos o mesmo lugar e a mesma possibilidade de ressignificar, se nasce o sol para todos, por que não a gente não pode buscar esse caminho? Só faz transformação quem realmente for para a ação. É isso mesmo, viu, Mercedes? E não adianta a gente falar. Faça assim, faça assado. Siga meu exemplo. Não, a pessoa ela vai ter que assumir, sustentar. Você vê muitas pessoas, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, mas não sai do lugar. Vai ficar querendo, né? É, E não vai sair do lugar. Esse é o não movimento. vai. E durante a nossa vida, né? Meus alunos aí, eu já falei um pouquinho sobre centênio, já falamos em vários módulos, e isso é chave, isso é chave. Isso é muito importante, a gente falar dos centênios. Deixa eu só ver as horas aqui. Onde que eu olho as horas? Eu estou falando muito rápido, me contem. Não, tá Tá ótimo. legal? Tá. E eu que desmarquei a parte que eu quero ler para vocês, mas eu sei. Então, antes da gente entrar no centênio, eu quero apresentar para vocês o videozinho da semana passada, que é 30 segundos. Espera aí. E a gente vai fazer uma... Estão vendo aí? Oi, prima. Então, deixa eu ocultar vocês, pessoal, ver. Vocês estão vendo, gente? Uhum. Então, cada um pega seu botezinho e entra nessa cachoeira. Sim. Pegaram esse bote? Uhum. Pegamos. Ai, Então, meu Deus. todo mundo agora lá dentro desse bote. Fechem os olhos de vocês, entrem nesse bote. E ouçam o que eu vou dizer para vocês. Deixo-me conduzir por algo. Não sei absolutamente o que surgirá. Me encontro totalmente no escuro. Me sinto como alguém através de qual flui uma água que vem de longe e flui por muito tempo. Permaneço apenas permeável. Permaneço sem intenção.
sem nenhuma meta. Contudo, alcanço muitos lugares em direção à vida. Recolho muitas sementes durante esse trajeto. Ou frutos do mar, se eu quiser levar um peixe para um outro lago. Essa água, ela vai desaguar e o meu bote vai chegar no mar, onde tem muitas outras possibilidades. E nesse mar, eu vou continuar sem intenção, mas recolhendo o que a vida tem para me oferecer. E nesse caminho eu vou deixar transbordar de mim toda a gratidão por tudo que eu recebi. Respirem, vê se faz sentido, se vocês conseguiram pegar esse bote. Entrou ouro aí? Alguém entrou umas moedinhas aí do papai e da mamãe? Me contem, conseguiram pegar esse bote sem intenção? Deixou essa água fluir por vocês? Inicialmente eu fiquei receosa, Uhum. mas depois que eu entrei, eu deixei fluir. Quando a gente não põe intenção, fica mais leve e com menos culpa. É, mas eu tive o primeiro impacto, assim, um certo receio, Que é o medo do novo. um medinho, né? É o medo Mas do novo. aí, outro dia, eu venci um medo que eu tinha, que eu achei que teve a ver um pouquinho com isso aí. Porque toda vez que eu ia na praia, os meninos andavam de barco, eu não ia de jeito nenhum. E dessa vez eu fui. Aí eu fui tranquila, eu achei até estranho, voltei. Falei assim, eu não acredito que eu fiz isso. Aí, aí hoje, na hora que você colocou ali, eu lembrei na hora, sabe? Me deu aquele negócio, mas depois fluiu, tranquilo. A sua criança, que trazia a sensação É, do medo, ela já foi do medo. ressignificada, né? Porque assim, nós vamos É trabalhando desde interessante. janeiro, né, Mercedes? A gente está É, trabalhando é dia por a isso que eu estou te dia. falando, eu achei tão bom, foi uma sensação gostosa, assim, que eu fui mesmo, deixei fluir. E a gente, quando a gente deixa fluir um procedimento, né, algo na nossa vida, a gente consegue superar o medo. A gente é como se eu subisse um degrau, É, né? Então a gente fala que é esse movimento, eu vou realmente crescendo. é Tânia, como se conta, soltasse as amarras, né? Assim você soltasse vai. as amarras, isso. É. E aí seu adulto, ele até, não sei se você teve a sensação, às vezes eu tenho a sensação assim que eu sou pequenininha, né? Mas às vezes eu estou em alguns processos que eu falo, nossa, estou me sentindo grande. Porque eu estou fazendo coisa de gente grande agora, né? Tânia, conte para nós, como é que foi o bote que você pegou? Nossa Senhora, foi terrível. Sabe por quê? Porque ali Ah, tem uma correnteza que você não tem controle, né? e Então, aí? nossa Senhora, eu fiquei bem agoniada. A hora que chegou no mar, eu fiquei tranquila. Falei, ah, tá bom, cheguei. Chegou. Olha que interessante, o controle. E eu vou ter É, 100% de controle em tudo na vida? não vai ter nada, nenhum controle. Então, o Nada. controle em excesso, ele traz prejuízos. Com certeza. Ele te trava. Se a gente falar da prosperidade, se eu quero controlar a quantidade até de dinheiro que eu tenho, não entra mais, porque eu não estou preparada para receber mais. O que eu vou fazer se tiver muito? Verdade. Verdade. A gente fica até perdida com muito, não sabe. Olha Por isso só. que nem todo mundo tem acesso ao dinheiro, porque não ressignifica esse lugar de não permissão mesmo.
Uhum. Val, você conseguiu pegar? Márcia, Simone, quer compartilhar com a gente? Um pouquinho, viu, Gisele? Mas ainda fiquei meio na defensiva, meio travada. Que é o medo infantil, às vezes, de acessar coisas de gente grande. Faz sentido, Simone? Sim, sim, total. Isso. Oi, Gi. Oi. Oi, eu também fiquei um pouco na defensiva, justamente isso, com medo do julgamento do outro e de não me sentir ali, de ter essa coragem, tá dentro de mim, mas algo que me, sei lá, que me impede. E que você acha que alguém vai te dar essa liberação ou você vai trabalhar agora para acessar isso dentro de você? Eu sei que eu tenho que trabalhar isso para acessar, mas ao mesmo tempo eu sei que acessando isso, eu sinto que eu vou ter muitas perdas. E são essas perdas que me incomodam. Você conseguiu entender o que eu quero Eu dizer? consegui, porque as perdas nos faz também ter transformações e eu preciso sustentar Isso. as perdas ou abrir espaço para o novo chegar, porque às vezes a gente acostuma com padrões e que eu não me permito acessar novos padrões ou novas Sim. situações. Eu fico só naquele lugar. Eu acredito que parece que é mais um medo, aquele medo que a gente já conversou, de ficar sozinha, de perder as pessoas que eu gosto que ficam perto de mim, sabe? Mas Esse vamos lá. sentimento que eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, a vontade de me transformar é forte também, né? O Uhum. cansaço já tomou conta de mim, e isso eu tenho certeza. E se o cansaço está aí, logo a doença chega Sim. e quem que vai cuidar da gente adulto doente? Ou quem que eu vou É. deixar? Quem eu Hum. vou precisar deixar para olhar para mim? Que talvez não é deixar, talvez eu dou um passo adiante e Uhum. você fica aí. E não é um sentimento assim, te abandonei. Não é isso. Isso também Uhum. é uma crença nossa que colocaram na cabeça da gente assim, que a gente põe pai e mãe em asilo para não cuidar. Uhum. E hoje, as casas de cuidado que nós temos, eles são muito mais bem cuidados, com acesso Do que se 24 tiver. horas a tratamento, do que com alguém da família que tem que ficar de mão em mão em cuidador. Me perdoe, tá? Isso eu só estou falando porque a gente precisa agora também tirar essas crenças que colocaram na gente que o filho abandona pai quando ele está tendo esse acesso à saúde 24 horas. Antigamente, sim, a gente não tinha isso, mas hoje as leis, elas obrigam. Então, por isso que tem que ser lugares com muito cuidado e tem que ser muito bem olhado. Porque nós, hoje, com tanta coisa que a gente faz na nossa vida, né? Trabalha de manhã, de tarde, de noite, tem filho, tem família, tem marido. A gente consegue, tá? Dar o suficiente para alguns entes nossos, queridos? A gente tem tempo na nossa vida hoje? A gente precisa pensar nisso de forma também a tirar as crenças, tá? Nem a crença, como é que a gente fala isso? O julgamento deste lugar. E nossos pais, eles merecem tudo, gente, tudo, porque eles nos deram a vida. Mas como pais, adianta o meu casamento dar errado porque eu tenho que cuidar do meu pai e minha mãe?
Adianta eu abandonar meus filhos para cuidar do meu pai e minha mãe? Mas eu posso fazer assim, mãe, pai, eu cuido de vocês como filha. Se precisar de mim, a gente vai combinar. E aí vai lá atender como filho. Não querer ser pai, mãe, julgar, condenar, entende? Vocês conseguem compreender o que eu estou trazendo para vocês? Eu acho que o Bert Entendo. fala isso, né, Gisele? Não pode Fala, não, né? Porque senão fala. você sai do seu lugar. Como é que você vai largar seu filho para cuidar do seu... Não tem base. Filho é Porque a partir do momento... continuidade da vida, né, Tânia? Exatamente. Eu concordo plenamente. Eu falo com meus meninos, eu quero ir para o asilo. Não precisa ninguém cuidar de mim, não. E aí, a gente não precisa mais usar asilo, a gente fala uma casa de idosos, a gente É, fala um lar de idosos. Hoje tem comunidades de idosos, gente. Olha que coisa linda. bacana. Os idosos estão se organizando e morando em condomínios, em várias Verdade. cidades do Brasil. Muito E nos legal isso. Estados Unidos isso é tão comum, é tão normal, Faz parte da cultura é da deles. cultura, né? E na nossa, não. Na nossa, filho que não faz o que o pai quer naquela hora é um mau filho. Eu tenho uma amiga que cuidou da mãe 10 anos, aí ela começou a... Teve um dia que ela entrou no supermercado e caiu dura. O estresse dela estava tanto que o médico falou, ou você põe a sua mãe no lugar, ou quem vai primeiro é você. Ela já Ué. estava exausta, sabe, assim, exausta. Então a Não é gente vai Aí ter que. ela colocou, mas foi um sofrimento, agora ela está bem. Sabe, ela falou assim, não, eu tinha que fazer isso, mas tem esse sentimento, sabe? Essa cobrança interna. É isso. Deixa eu voltar a apresentação para vocês. Cobrança até dos próprios pais, né, Gi? É, dos próprios Eu mesmo pais, é como se sofri fosse eu sofri, obrigação, né? quer dizer, estou trabalhando esse sofrimento, na verdade, dessa É. incompatibilidade com o meu pai, ou meu marido e minha mãe, né? E aí eu estou aprendendo aqui com vocês, isso que a Gisele falou, né? A gente deixar de viver o nosso casamento, para cuidar de pai e de mãe. Aí minha mãe queria que eu fizesse uma coisa para ela, mas meu marido não concordou. E aí depois eu conversando com ela, aquele sentimento, e ela falando que nunca me pediu nada, que dessa vez não pôde contar, porque ela sabe que é por conta dele, aquilo ali, assim, acaba com a gente, né? Parece que é uma facada. Mas aí eu consegui ficar calada, falei que era assim mesmo, que, né, sentia muito, que eu não podia fazer aquilo, porque ele não era a favor também. E ela É. também, sabe? Mas ela me cutucou. Aí, Val, olha que interessante. Você, como Hum, adulta, você pode fazer um exercício primeiro com você. Deixa eu sentir, deixa eu pensar, para depois eu agir. Uhum. Porque se eu entendi. vou só para o pensar e peço validação do outro, é porque eu estou transferindo a codependência para o outro. Então, você, como parte Uhum, adulta e consciente, e a parte afetada, vamos falar assim, você tem que fazer primeiro esse exercício. hum, Porque, às entendi. vezes, o movimento é desse tamanhozinho e a gente transforma ele deste tamanho. Nossa, é mesmo. Às vezes, o movimento é ouvir Hum, o que ela está te solicitando. E aí, você, como adulta, você vai pensar, mas peraí, isso vai impactar aqui, aqui ou aqui? Ou não vai impactar nada? Porque, às vezes, a gente também tem a necessidade de validar todos os nossos passos para alguém. E pode ser uma amiga, pode ser o marido, pode ser o filho. Entendi. Isso é interessante. É. Que é a transferência que a gente faz. Por Da quê? responsabilidade, Da né? responsabilidade. Porque se der errado, eu não estou sozinha nessa parada. Só que o adulto, ele precisa Assumo. sustentar e assumir as mudanças e o que ele quer.
Faz sentido, Val? Sim, compreendi sim. Mas eu consegui ficar firme desta vez. Se fosse em outros tempos, eu caía no choro, eu colocaria a culpa nele, que ele não aceita, que não é isso que a gente faz com o pai e com a mãe e tal, sabe? Uhum, Senti sim aquela pontinha de que eu não pude ajudar lá naquele momento. uhum, Eu estava sendo ingrata como filha, mas eu consegui fazer esse movimento de racionalizar primeiro, né? Antes de uhum. me jogar diante do choro ou da culpa. E às vezes a gente toma um caminho também que é assim, ai meu Deus, vou falar não para o meu pai, vou falar não para minha mãe, vem as crenças. A gente não nega nada para pai e mãe. É Uhum. pecado. É pecado brigar com pai e mãe, é pecado isso, pecado aquilo, né? Alguns pais se colocam como vítima. Nessas situações, a gente só precisa se distanciar, porque passa. A criança da sua mãe também foi acessada nesse momento que ela se colocou como vítima da situação. É, uma cadeia, né? De- Inversão, É. né? A Márcia está aí? Márcia, você abriu seu áudio, agora é sua vez. Me conta, pegou lá a boia? Oi, eu estava esperando a minha hora, né, de falar. Eu Chegou! não sei, eu não sei se tem a ver com o calor, mas eu achei uma delícia na hora que eu comecei a ver aquele vídeo com Ah, aquela cascatinha. Eu falei, nossa senhora, não preciso nem de bote, vou mergulhar mesmo. E na hora que chegou no mar, então, maravilha, vamos embora. Estou nessa. olha que legal. E foi saudável, assim, dentro de você? Você achou que isso foi mais leve? Sim, super leve. Por isso que eu estou falando, não sei se tem a ver com calor ou com Mas tem peso a ver mesmo. também com a sua maturidade nesse trabalho que a gente está fazendo sistêmico, Sim. né? E cada um tem o seu tempo. Uhum. É, mas eu entrei nessa de, sabe, muita água clara, aquela água translúcida, assim, Delícia. sabe, deserto Aham. mesmo. Foi isso que eu senti, adorei. Que bom, que bom. Alguém não viu a água clara? Viu a água mais escura? O pessoal do Instagram, alguém Uhum. conseguiu entrar na boia? Só para te Não? informar que o Instagram tem um delay de 1 minuto, Ah, é? quase. Deixa eu perguntar para eles assim. Não, eles vão ouvir, mas é porque agora eles ainda estão ouvindo a outra parte, Hum, entendeu? mas será que ouviu a meditação ou não? Ouviu? Não, ouviu tudo, deu para prestar atenção em tudo. É só que aqui a gente já está mais na frente, e nós estamos, tipo assim, uns 30 segundos na frente do que está passando lá. Cachorro. Agora que você está fazendo a pergunta aqui no Instagram. É, tô fazendo lá. Mas pode seguir, porque não vai chegar junto, não. É, depois a gente lê. Escrevi errado? Acho que não, né? Então, gente, vamos lá. Então, quando a gente é criança, a gente vai nascer naquela família, com aqueles dogmas, com aquelas crenças, com aquela informação até intrauterina, tá? Então, um exemplo. Uma gravidez não desejada ou uma gravidez de uma família não desejada, pode ser, uma família que não tem muita grana, muita prosperidade e a dor fica ali durante os 9 meses. Um exemplo, ai, não tenho dinheiro para fazer um enxoval, não tenho isso, não tenho aquilo, ai, precisa desse remédio, não tem. A gente acha que isso não interfere na gravidez, mas o bebezinho, ele recebe todas as informações da mamãe. Isso pode sim registrar em algum lugar do bebê
esses processos. E isso pode ir para a vida da pessoa. Então, de 0 a 7 anos, eu estou, né, assim, imerso na vida do papai, da mamãe, dos responsáveis, da família. Então, tudo que rolar ali dentro vai lá na nossa cabecinha, lá tomando sei lá, a gente vai falar assim, um pontinho. Grava mais registrar. esse. Vai registrando, grava mais esse, grava mais esse. Obrigada, Mercedes. Vai registrando todos esses processos. Nasceu outro bebê. E aí, às vezes, dá ciúmes, né? Registra lá, vamos supor que diferença de um para o outro, 2 anos. Registra. Amor foi interrompido ali para algum lugar. Um bebê que não nasceu, registra. E aí já um registro que fica também na alma coletiva, tá? E a gente vai trabalhar isso mais para frente. De 0 a 14 anos, a criança ela começa a olhar para fora, fazer os amiguinhos, começa a juntar o que aprendeu dentro de casa, o que está acontecendo na casa do amiguinho. Aí ele acha que a casa dele é uma confusão, chega na casa do amiguinho, ou vê confusão, ou vê tudo arrumado, aí fica em confuso. Por que lá, a grama de lá eu falo que a grama do vizinho é uma grama de plástico, como fala, uma grama artificial, porque eu não estou lá no dia a dia, né, para ver o que acontece. Então, eu vou lá e vejo a grama artificial dele, venho para minha casa cobrar por que a minha grama está morrendo. Então, de 0 a 14 anos é esse olhar para fora e eu questiono muito dentro. Ou me isolo porque eu não quero também estar inserido nesse processo. Muitas crianças ficam, hoje, nessa geração, estão escondidas dentro do quarto, em outros movimentos, porque não tem realmente o que eles fazerem. E pai e mãe não está presente mais, não consegue ter tempo de presença. Né? Então, a gente precisa ressignificar isso e entender como a gente pode ajudar nossos filhos, adolescentes nesse lugar, que o tempo está muito escasso. Né? Os netos, é diferente a gente cuidar de neto, né? Quem tem neto aí? Você já tem neto? Já? Tem. Não é diferente? 3. 3. Não é diferente? Marli, saudade de você, Marli. Sua prima Marli, Úrsula. De 14 a 21 anos, a gente fica buscando a identidade. Quem somos nós, né? Assim, os meninos têm aquilo, né? Sou isso, sou aquilo, e vamos que vamos. As meninas são mais assim, se bem que hoje não está muito assim mais. As meninas e os meninos estão muito, né, nesse lugar. Infelizmente, aqui na nossa cultura, a gente ainda olha nesse terceiro centênio que os nossos filhos ainda precisam muito de pai e mãe. Mas Bert fala que aos 18 anos tem que ensinar caminho da rua. Que pai e mãe dá o suficiente e depois tem que mostrar para eles esse caminho de buscar essa identidade. Estados Unidos, né, tem pai lá que processa filho que está com 30 anos dentro de casa, a política lá permite porque os pais não dão conta de sustentar. E aqui no Brasil, o que a gente faz? Tem filho de 40 anos dentro de casa. Aí pai e mãe não dá conta, né? Também, mas também não consegue fazer um movimento de mostrar a vida para o pai. E você sabe, e aí um movimento sistêmico. Quando eu faço isso com meu filho, é porque eu não estou olhando nele a minha força e a força do pai. Ele vai para a vida sem energia de vida. Aí ele não confia. Eu acho que nessa... Desculpa, Gisele. Pode falar. Eu acho que nessa fase também existe um perigo dessa identidade, porque eles querem um grupo de pertencimento, né? É lá naquele coletivo lá que eu falei da bebida. No coletivo. Que esse pertencimento aí é onde é o perigo, né? Que às vezes
vai ter uma identidade distorcida também, né? Mas aí, Mercedes, me ajuda um pouquinho nisso, que você deu aula para muito adolescente, me deu aula, né? Quem não sabe, Mercedes foi minha professora. E um pai, você que criou 4 filhos, nossa, seus filhos são Só. perfeitos, né? Os filhos são todos estrelas mesmo, assim, né? Graças a Deus. Obrigada. Mas isso não é muito empoderar do filho e mostrar para ele como fala assim, a forma que é o seu sustentar o seu casamento, vamos falar assim, você e o pai dos seus filhos, né? Vocês olharam, sustentaram esse pilar da família, sabe? Uhum. Então é isso que precisa. O A marido e a família é mulher, tudo, né? Tem que estar junto ali. É junto. mas o casal, ele precisa fortalecer esse primeiro pilar, que é do respeito entre homem e mulher. Uhum. Quando sustenta isso, o filho não entra para ficar salvando casamento. Verdade. Porque os adultos, né, o marido e a mulher, eles tomam esse lugar de adultos e quando eles lidam com o filho, eles vão até o filho e respeitam esse filho como filho e pedem o respeito desses filhos para esse pai e essa mãe que estão aqui. Uhum. Então, assim, é um processo que a gente precisa hoje, às vezes, ressignificar a forma que nós estamos sustentando o nosso casamento. E, ó, aqui você não entra, você fica aí. Porque filho quer salvar casamento de pai e mãe. É. Ou nós, mulheres, ou os Tem que homens, definir bem o lugar, né? definir o lugar. Lugar de pai é de Cada pai, um. lugar de mãe é de mãe, lugar de Mãe, filho é de pai. filho, Exatamente. né? Às vezes, infelizmente, é a inversão de papéis, né? Separações, o filho assume o lugar do pai, e Eu aí tenho dá os isso muito emaranhados. forte, sabe, Gisele? Eu tenho isso muito forte, sabe? Porque eu tenho. O meu pai passou isso. Nós somos de uma família grande, mas meu pai sempre teve o lugar dele de pai. Se um irmão entrasse em alguma coisa, assim, peraí, pai aqui sou eu. Olha que lindo. Ele punha no lugar, entendeu? Isso aqui é eu que resolvo. Que sabedoria, né? Olha aqui, ó. E você levou como lição para sua vida. Parabéns. Porque eu achava assim, Sensacional. eu achava o máximo, sabe? Porque ele tinha a autoridade do pai. Ele não permitia, apesar de eu ter 7 irmãos, nenhum deles se atrevia a dar algum pitaco em alguma coisa, porque ele não permitia. É isso. Entendeu? Que ele era irmão, ele não era o pai. Quando você fala aí da coisa, eu acho tão interessante, porque tinha um lugar mesmo. É isso. E a gente precisa sustentar o nosso lugar na hierarquia de pai e mãe para os nossos filhos ter força de vida. Porque se a gente não sustenta, a vida falta para os nossos filhos. Falta Essa força energia de para eles irem buscar, para a de ir, vida. né? Porque é isso, eles que vão buscar. A gente, como se diz assim, entrega uma mochilinha para eles e fala, agora você vai, toma aqui, ó, meia dúzia de moeda. Vai lá e multiplica. Uhum. Que esse é o movimento da vida. Então, quando o nosso filho de 14, 21, ele está buscando essa identidade, nós estamos do lado, mostrando para ele o caminho, mas não é fazendo por ele. Quando eu faço por ele, Você enfraquece ele. você enfraquece o filho, é isso mesmo. Ei, prima, Adriana, seja bem-vinda. Então, depois, né, no quarto centênio, de 21 a 28, os filhos, né, eles olham muito para o trabalho, para o relacionamento, para o material. Então, os jovens hoje que estão nesse lugar, eles têm muita ânsia de dar muito certo na vida, nos empregos. E muitos trocam, né, de emprego pouquinho, 6 meses. Eles estão trocando de emprego, eles não têm paciência. Não tem paciência. Né? E a gente tenta avisar, né? Ó, sustenta um pouquinho, vai lá, vai dar certo.
Então, por que às vezes a gente procrastina muito na nossa vida? Porque nós não temos a paciência de construir. E eu preciso ter paciência para construir. Uhum. Um relacionamento também, ele precisa ser construído, Construído dia a dia. o dia a dia. Então, é esse lugar que nós vamos hoje trabalhar, assim, na construção, no respeito, no saber ouvir, ensinar os nossos filhos a saber ouvir. Porque a ansiedade de hoje não está deixando ninguém dar um passo adiante. Você pensa, você planeja, você procrastina, porque você tem que sustentar. E hora de sustentar, você desiste. É. Opa, E não voltou. sabe lidar com a frustração também, E né? não Porque sabe eles lidar com a querem o frustração. imediatismo, né? Quer tudo no tempo deles, né? E não tem como. Não tem jeito. O mundo, ele tem um tempo, né? A gente está nesse processo do viver e ele tem uma guiança. E a gente vai ter que aceitar isso. Uhum. Né? Então, no quinto centênio, de 28 a 35 anos, é o lugar que os homens, né, buscam parceiros para casar, as mulheres sentem a vontade da maternidade, querem ter filhos. Então, fica uma busca, né? Então, a gente está falando dessa biografia humana, tá? Desse centênio, mas cada pessoa, ela vai ter um pouquinho antes, um pouquinho depois, tá? Então, a gente não está falando que é uma regra, mas é um Tá dentro movimento disso. da vida, tá? Cada 7 anos você muda de ciclo e você vem para essas demandas do seu inconsciente, que é da sua maturidade mesmo, né? Você vai amadurecendo e vai mudando os estágios. Hoje, infelizmente, está mudando muito. Então, de 28 a 35, as pessoas às vezes estão casando muito cedo e 28 a 35 já estão no segundo casamento. Ou então nem chegou ainda no Ou primeiro. não chegou lá, e lá no sexto centênio quer ter filho, né? Assim? Então, tá meio desregrado, esse trem tá meio mudado. Mas eu acho que isso está tendo uma regulação do mundo, que E eu hoje eles estão acredito... morando primeiro para depois pensar em casar, pensar em ter filho. Está tendo uma inversão aí. E tem uma coisa que eu falo sobre os BERT, né, que eu também aprendi, que eu já falei para vocês, e quem aqui está no Instagram precisa ouvir com outros ouvidos que eu vou falar, tá? Porque senão vocês não vão compreender. Que quando o marido e a mulher, o casamento, o homem, ele serve a mulher. Ele é o provedor, ele está junto, ele faz esse movimento de estar ali. E a mulher, ela segue o homem. O que é isso? O homem, ele abre o espaço para acolher o feminino. Só que muitas das mulheres hoje em dia, ela está fazendo esse movimento. Está invertendo isso. Então, assim, não estou falando desses movimentos, nada disso, tá? A gente está falando do sistema, como que é o masculino e feminino. Então, o homem e a mulher, eles estão juntos nessa caminhada. Um faz um pouquinho, o outro mais um pouquinho. E assim vai crescendo as relações. Só assim amadurece as relações. Mas a gente precisa permitir receber do outro para entregar o outro e vice-versa. Eu acho que eles estão confundindo o feminismo com o feminino e o masculino. É isso. E aí tem aí várias vertentes aí que as mulheres não estão gostando dos homens, os homens estão se organizando, e não é nada disso. Está perdendo a essência. É porque está tendo uma inversão aí. O feminino, ele sempre vai existir, o masculino vai sempre existir, né? É isso. Mas eu acho que quando você inverte um pouco isso aí, fica difícil. Não encontra.
Se eles Porque é da ficarem... natureza, né? É isso, a gente está falando de masculino e feminino, natureza. A gente está É falando de nada energia do masculino e de energia do feminino. energia. Né? A gente não está falando do homem e da mulher, nós estamos falando da energia do masculino e energia do Da feminino. energia feminina e a masculina, isso E mesmo. essa gera vida. Exatamente. É isso que a gente tem que trabalhar, né? A geração da vida para a continuação também da espécie. Porque sem isso, vai chegar num momento que hoje já tem famílias, clãs, que já não estão tendo mais continuidades. Então, quando a gente trabalha a árvore genealógica, Genealógica. já tem família que não tem descendentes. E vai ficar cada vez menos, né? É isso. A gente vê os pais, as avós, a gente vai só diminuindo. A gente vai ter que entender esse caminho para a gente olhar, né? Ainda, eu acho que a gente vai melhorar, eu acho, espero. Tomara, né? 35 a 42 anos é a busca da essência, né? Então, as mulheres ficam muito angustiadas, quero mudar de profissão, não gosto disso, os homens também, o que eu estou fazendo aqui, né? Quem sou eu? O que eu vou deixar nessa vida? Não construí nada. Mas se eu não conseguir construir até aí, eu posso olhar para mim agora e trabalhar o que eu ainda não olhei para dar certo. Então, na fase de 35 e 42 anos, que eu já estou um pouco mais, né, assim, a maturidade está chegando, eu tenho mais energia e embasamento para eu ressignificar muita coisa. Mas se eu chegar nessa fase o tempo todo, eu só reclamar e não ter ação, é o que vocês falaram, nada vai mudar. Então, a transformação, a autorresponsabilidade, ela precisa acontecer a partir do 5º centênio. A partir do 21, eu estou ali do 21 até 28, eu estou amadurecendo, vendo a minha identidade, mas a partir do 28 eu tenho que entender, pegar minha mochilinha e bora. E bora construir. Faz sentido para vocês, gente? Pessoal aqui do Instagram, vocês estão ouvindo? Faz sentido, não faz? Me conte. Quem está aí nessa fase de 35 a 42? Alguém tem essa angústia que não sabe o que está fazendo aqui, quer mudar de profissão? No Instagram tem alguém que está nessa fase? No Zoom todo mundo está tranquilinho? Ei, Dani, prima, Kellen, sejam bem-vindas. Então, vamos lá para o 7º centênio. De 42 a 49 anos, a gente olha para a vida com um pouquinho menos cobrança se eu olhar para a vida. Se eu ficar para trás, olhando para trás, me queixando, eu fico maçã barro, já viu isso? Eu dou 3 passinhos, volto 5. Dou mais 3, volto 5. Eu não saio do lugar. Então, nessa fase, eu preciso tomar decisões. Em todas as fases, né? O adulto, ele toma decisões. Mas se ele não sustentar suas decisões, ele não vai sair do lugar. É a maturidade, né? É a maturidade. De 49 a 56, que é a fase da sabedoria, porque eu já aprendi muito, né? Então, tem gente que tem obesidade mental, mas não pratica. Aprende e não leva para a vida. Também não vai sair do lugar. De 56... gente, é 63. É 63. Digitei errado, me perdoe. Depois eu vou corrigir. 63 é a parte mais intuitiva, que é a espiritualidade. Então, a gente tem mais energia para ir para a igreja, a gente fica mais introspectivo mesmo. Faz sentido para vocês?
Úrsula, você acha que o pessoal do Instagram ouviu legal? Tá ouvindo, tô ouvindo aqui. Então, tá bom. Gente, aqui no Instagram, vocês estão conseguindo compreender? Quarta-feira vai estar no meu YouTube, vocês vão lá, tá? Eu vou deixar lá no meu link aqui no meu Instagram para vocês irem lá ver essa aula e ver os slides, tá bom? Então, situações que impedem a prosperidade. Exemplos, tá? Autossabotagem, procrastinar, o desvalor, não mereço, não permissão, o desamor, a autoestima. Várias situações de autossabotagem eu posso fazer. Inclusive, assim, se eu for ali, talvez, vamos dar um exemplo, né? Eu preciso entregar um trabalho. Preciso entregar um currículo. Talvez eu vou mudar de emprego. Eu quero mudar de emprego. Eu preciso fazer meu currículo. E eu não faço. Uhum. E eu fico, tem que mexer no meu currículo. Não suporto mais o meu emprego. Eu tenho que arrumar outro emprego. Mas eu não faço. Mas eu não faço o LinkedIn, que hoje é o caminho. Eu não busco me qualificar. E aí eu falo, nossa, meu dinheiro não dá para nada. Ai, quero mudar de emprego. Mas eu não faço o movimento. Eu não tenho a autorresponsabilidade do que eu quero para a minha vida. E aí eu fico jogando para o outro as decisões que eu tenho que tomar. E pode acontecer também lealdade sistêmica, repetição do padrão. Minha família, aí vem as crenças da família também. Minha família luta, luta, luta e não sai do lugar. Né? Então, e a lealdade sistêmica, ela é um caminho que a gente tem que olhar com mais um outro olhar para ela, tá? Porque tem situações que na alma do coletivo a gente repete o padrão. Exemplo, tem família que tem processo de brigas de herança ou falência, e em algum lugar do sistema ou da alma desse coletivo, alguém pode repetir esse padrão. E isso pode ser comigo. A constelação é uma boa chave para a gente verificar se a gente está seguindo o padrão e o não merecimento de ter a prosperidade, principalmente financeira. Então, na nossa árvore genealógica, eu posso encontrar situações que eu posso ressignificar e mudar essa chave. E a gente pode trabalhar isso no consultório, no coletivo. No nosso curso de autoconhecimento, a gente vai passar por isso também. Então, às vezes, eu não tenho consciência, mas eu estou seguindo esse padrão. Ok? Dúvidas? Bora lá? Então, olha que interessante. Adulto, ele pode calar-se ao invés de criticar, ou meter o bedelho onde ele não é chamado. O adulto, ele pode dar sugestão em vez de reclamar, se for solicitado. O adulto pode buscar a solução em vez de buscar culpados. Ele pode se fazer vencedor ao invés de se vitimizar por algo. E ao invés de julgar as atitudes do outro, ele pode ressignificar e olhar para a própria vida dele.
Então, é olhar para si, Sim. sem julgar o outro. Ok? Faz sentido para vocês? Então, para a gente finalizar e pegar essa chave, queria saber de vocês como é que foi para vocês, se vocês gostaram da live, gostaram do que vocês ouviram, se faz sentido para a vida de vocês. Márcia, Val, Mercedes, Tânia, Úrsula, pessoal aqui do Instagram. Vocês Muito gostaram? bom, Manda Gisele. coraçãozinho. Muito bom. Gostei muito. Que bom, te agradeço. Foi, Gente, foi então, ótimo. que bom, Val. Fico feliz de ter apoiado vocês, né? A gente está passando. E semana que vem, se vocês quiserem me mandar sugestões da próxima aula, me falem. A gente vai tentar fazer pelo YouTube. A gente está quase lá, né, Úrsula? Complicado Está esse faltando um negócio. negócio muito pequenininho lá para a gente fazer a ligação. A gente Então, só não está conseguindo, na verdade, é fazer a apresentação por lá, né? fazer a apresentação dentro do YouTube. A gente consegue fazer aula ao vivo, mas a apresentar que a gente não conseguiu, mas está quase lá, está faltando, acho que é um tiquinho só. Então, Nós vamos para treinar mais um quem, pouquinho. aqui no IES, então, assim, para quem não conhece o nosso instituto, e agradeço muito a nossas alunas, Tânia e Mercedes, que estão formando mês que vem, 2 consteladoras do IES aí, a Úrsula já formou, né, desde 2021. Então, a gente está junto nessa caminhada desse autoconhecimento e autoamor. Então, em janeiro, nós vamos começar nova turma. Então, a gente está fazendo um esquenta, mostrando para vocês tudo que a gente vai aprender durante os próximos 6 meses, de janeiro a junho. Então, quem aqui do Instagram gostou do que ouviu... E a vai Silvia, que também está no curso, e ela está aí A falando. Silvia Silvia lá tá aqui? reclamou. Cadê a Ué, Silvia? tá. Tá Silvia vai fechado aí. formar. Está no Instagram? Não, ela tá aqui. Não, tá aqui Ah, no Zoom. não. Peraí que eu não vi ela. É porque ela tá com a Pois câmera é. fechada. Ela tá com a câmera Silvia! fechada, um áudio Ah, fechado. danadinha. Tá escondidinha. Ai, Silvia, que bom que você estava aqui. Silvia também forma mês que vem. Então, 3 terapeutas aí. Esperando a Simone, quem sabe o ano que vem, né? Simone, a Márcia. A Vilma já é consteladora. Vilma, seja bem-vinda. Que bom, Vilma. Esqueci de falar oi para você, Vilma. É muita informação, Mas tá? o Vocês me curso não é só para perdoam. constelador, né? Isso, só fala para nós aí. Deixa eu abrir vocês aqui agora. Não, você que tem que falar que o curso não é só para constelador. O curso de autoconhecimento é o primeiro passo, acho que para qualquer pessoa que deseja fazer uma expansão de consciência, né? De sair da corridinha dos ratos. Então, o primeiro passo é a gente ter esse autoconhecimento. Eu, durante muitos anos da minha vida, achei que era uma bobagem danada esse tal desse autoconhecimento. Mas hoje eu vejo que a gente tem que começar por ele, não adianta, porque não adianta a gente querer trabalhar o outro se a gente não trabalhar a gente em primeiro lugar, né? Então, o curso não é só para quem quer ser constelador, para qualquer pessoa que eu acho que queira evoluir como ser humano nesse planeta que nós todos, eu falo que a gente veio no planeta escola para aprender, né? Então, se a gente quer aprender, a gente quer evoluir, a gente tem que começar com autoconhecimento. Isso mesmo, Silvia, você está aqui com a gente. Me desculpe, porque eu estava apresentando, então eu não vi todo mundo. É isso mesmo, gente. Então, assim, o autoconhecimento é para a nossa vida. Então, o nosso curso do ano que vem, ele vem como um diferencial. A primeira parte, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer. Para o autoconhecimento. Encontrar as suas dores, ressignificar suas dores de criança, que não deixa você assumir esse adulto. Entender esse processo que você pode, sim, olhar para a vida, permissão de ser feliz, permissão de ter um relacionamento saudável, que você pode receber, que você também vai ressignificar a questão que você fica recebendo, doando muito, isso a nossa criança que faz esse movimento de doador. Então, a gente vai entender esse movimento dentro da gente.
Isso mesmo, cada ano melhora mais. Realmente, gente, eu estou me sentindo um outro movimento agora, viu? Então, na primeira aula, vocês vão ser minhas convidadas, tá? Então, pode ir. Vocês vão ficar online, se Deus quiser. Mas se a gente, quem sabe, está no espaço grande, vocês vêm. Mas é isso. A cada ano que eu me permito olhar para essa vida, da minha vida, eu me transbordo. E eu posso receber. Então, é esse lugar que a gente vai trabalhar nesse primeiro ciclo, né? Então, essas ressignificações, esse novo olhar, esse não julgar. A gente vai entender como, ó, isso fica aqui, eu recebo isso, essa distância, esse limite. Isso mesmo, estou te esperando, hein, Silvia? E aí, no segundo ciclo, né, que quem passa no primeiro e fala assim, Gisele, eu quero ser terapeuta, aí vai fazer essa parte específica que as alunas de hoje estão terminando o curso. Que aí é onde vocês vão aprender os processos como ser terapeuta. E aí sim é um avançado, e aí é batidão. Então, é trabalho para um ano que passa muito rápido. Eu queria, para a gente encerrar, que a Mercedes falasse um pouquinho, a Tânia, e se a Silvia quiser contar para a gente aqui como que está sendo esse ano de vocês. Bem rapidão. Vai lá, Mercedes. Olha, como você disse, é um processo de autoconhecimento, né? Muito valioso, é uma descoberta assim maravilhosa. Tem detalhes que às vezes a gente nem percebia, né, Tânia? E Nossa! com o trabalho, como que as fichas foram caindo, né? E a gente, para mim, foi muito significativo. Agradeço muito, viu, Gisele? A sua paciência, né? De estar sempre pincelando as coisas importantes para a gente. Muito obrigada mesmo. Foi muito enriquecedor. Eu que agradeço. Eu fico com saudade, vou Nossa! ficar com saudade de vocês, viu? Faz favor de aparecer. Vai. Tânia, Não, para mim A gente também. Para mim também. também foi um divisor de águas. A Gisele sabe, já fiz e quis fazer o da Gisele para autoconhecimento. Ela sabe disso, eu não tinha intenção nenhuma. Eu falo não tinha porque eu estou pensando em ser terapeuta. Eu não tinha essa visão, eu queria só me autoconhecer, me trabalhar. E não com a Gisele, porque a Gisele é uma mãe, né? Ela carrega a gente mesmo, tem jeito. Então, ela dá o suporte todo, né, na nossa caminhada. E, assim, é fantástico. É um autoconhecimento, um crescimento absurdo. A Silvia vai falar ali também. A Úrsula já passou por isso. É muito bom mesmo. Nossa, eu super indico que seja terapeuta, seja para autoconhecimento. É fantástico. Né, Silvia? obrigada. E aí, Silvia? Eu vou falar chovendo molhado, né? Porque realmente, assim, foi um divisor de águas para mim, desde o workshop lá, que eu falo que eu tenho certeza que eu recebi um chamado por tudo que aconteceu, né? E eu acho que, assim, e a gente caminha junto com pessoas tão incríveis também, né? Com tanta gente bacana, a gente conhece. Eu vim, né, com o propósito, eu quero ser terapeuta, eu sempre quis, mas eu vim com o propósito mais do autodesenvolvimento no início, assim, que me chamou mesmo, falei, não, eu preciso disso. E aí está sendo uma caminhada, né? Tá no finalzinho, eu também vou ficar com saudade. Mas, assim, eu super indico, mesmo, assim, eu não tenho palavras, assim, para poder falar de tão bom que está sendo, de tão bom que foi o que a gente já viveu, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso aquilo que a gente tem que viver. Então, assim, é isso, é uma descoberta, acho que todo mundo tinha que fazer, sabe? Então, igual eu falei, anima aí, porque vale a pena demais da conta. E hoje, assim, eu vejo até assim, eu vou falar da Tânia, o tanto que a gente muda, né? Desde o janeiro até o novembro. Não vou falar o dezembro, que a gente ainda vai mudar.
mas assim, o tanto que a gente evolui, sabe? E é isso. Agora, é desafiador, né? É desafiador por N motivos. Pelo autoconhecimento, você enxergar suas mazelas, essas coisas assim, não, né? Não é fácil olhar para dentro de si e ver as imperfeições, né? Que todo mundo é falho. E desafiador também a questão de desenvolver aí a questão da terapia, né? Assim, como constelador. Então, assim, constelar é treinamento, é desafiador mesmo, a questão das orientações, do feeling da observação, do sentir, né? Então, assim, você trabalhar isso, né? Deixar a emoção, é desafiador. Mas, assim, vale a pena demais, 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 demais. É desafiador e libertador depois. Também, exatamente. É assim, vale a pena. Eu acho que todo mundo deveria passar por essa experiência. Como a Tânia falou, seja para ser um terapeuta constelador, ou seja para se conhecer. Então, assim, vale a pena demais. Se eu fosse vocês, não perdi o ano que vem, não. E assim, pelo que eu estou vendo de evolução, igual a Gisele falou, né? Do caminhar aí, até dela mesmo, das melhorias, né? Dos aperfeiçoamentos, dá vontade de fazer de novo, mas assim. E também a capacitação nossa e dos nossos professores, né? Também, Que tem isso, também. que eu não dou o curso sozinha, né? Eu trago professores que têm expertise também, cada um na Sim, sua área, que isso é importante, que não é só o meu olhar. Tem várias pessoas ali trazendo muitos conteúdos para vocês, né? Então, assim, eu convidei também pessoas que me deram aula e que eu acredito no trabalho deles. São pessoas que ressignificam muitos processos, né? Então, assim, nós aqui do IES, né, a Úrsula como parte aqui da equipe junto comigo, a gente está buscando esse caminho de trazer o melhor para todo mundo, melhorando até no nosso investimento mesmo de estrutura, porque é isso, a gente precisa juntos estar cada dia mais olhando para as nossas questões, porque assim a gente não machuca o outro. E isso é muito, isso é sério. Quando eu estou em dor, às vezes eu ataco o outro porque eu estou em dor. Às vezes eu dou uma má Eu sempre resposta gosto. de nada, né? Assim, encher, estouro. Uma pessoa, né? Fala, Úrsula, que eu quero mostrar você agora. Eu sempre gosto de citar aquela frase da Camille, né? Que cada constelação feita, cada pessoa que se trabalha é uma guerra menos no mundo, né? Tem até uma música não sei se é do Lenine ou se é do Chorão que fala, né? Quando a gente está em paz, como é que é o refrão da música? a gente está em paz, não quer guerra com Não quer ninguém. guerra com ninguém, exatamente. É Isso mesmo. Então, é esse que é o eu acho nosso que é isso trabalho, mesmo. né? Do autoconhecimento. É porque eu estou E mostrando, assim, pessoal. é perceptível, só para finalizar, é perceptível o evoluir, sabe? O evoluir do Yes, o evoluir, sabe? Da Gisele, igual eu falei, não é a mesma pessoa de janeiro, né? Igual assim, eu falei da Tânia, porque, assim, por exemplo, lá em Ouro Branco, quando eu participei do workshop, eu fiquei assim, eu e Tânia, a gente se simpatizou num primeiro momento, entendeu? E aí, assim, eu fico vendo, né, das questões que a gente trabalhou tudo, porque tem um parecer também, né? Ninguém, todo mundo parece que vibra mais ou menos igual, né? Isso, na mesma Né? frequência. Exatamente, na mesma frequência. Então, assim, às vezes eu vejo a Tânia falar, eu falo, gente, e às vezes eu me vejo falar e eu falo assim, gente, Isso sou eu. né? Não sou eu, assim, sou eu numa versão melhor. Lógico, tem uma caminhada ainda muito a melhorar, mas assim, você olhar e ver o pouquinho e celebrar o pouquinho é muito importante também. É isso. Então, para a gente terminar a nossa aula, eu queria agradecer, né, vocês por terem estado aqui, né? Era 1 hora, a gente, né, excedeu um pouquinho, mas acho que foi muito boa a aula hoje. Ela teve uma outra energia mesmo aqui, mas foi ótima a do medo também. Vou pôr no Instagram, no
YouTube para vocês. E eu quero deixar aberto o tema para a próxima semana. Então, quem quiser, né, trazer um tema, me mandem sugestões, que na segunda-feira a gente tem uma outra aula, e aí a gente vai ver que tema que a gente vai fazer. Vamos fazer uma enquete? Vocês me mandam lá no nosso grupo, Vilma, Márcia, Simone, e a gente faz uma enquete da próxima aula. Tá bom? Tá bom. Gratidão a cada um de vocês. Obrigada. Amei, viu? Acho que a aula... Tá. Nossa, estou tão Obrigada. feliz aqui. Nós também. Bom, Fluiu. Gratidão, gente. Fiquem com obrigada, Deus. gente. Até a Tchau, próxima. beijo. Beijo. Tchau, beijo. Tchau, gente. Tchau.